11h57, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta, e a gente vai direto a Brasília porque neste momento a Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar no STF do ministro Celso de Mello, e a repórter Renata Teodoro tem as informações ao vivo. Bom dia ainda, Renata, bom dia. Bom dia, Lacombe. A sessão aqui no Senado começou por volta das 8h30 da manhã, mas deve se estender durante boa parte do dia. Logo no início, Cássio Nunes falou por cerca de 30 minutos e um dos temas abordados por ele foi o combate à corrupção. A Comissão de Constituição e Justiça é formada por 27 parlamentares e cada um tem até 10 minutos para fazer perguntas ao desembargador. Cássio Nunes também tem 10 minutos para as respostas e 5 minutos para réplicas e tréplicas. É justamente o momento em que os senadores aproveitam para conhecer o posicionamento do desembargador acerca de temas mais delicados, como a legalização do aborto, a prisão após condenação em segunda instância. E aí, sendo aprovado pela maioria aqui da CCJ, a votação no plenário pode acontecer ainda hoje. Lá são necessários pelo menos 41 votos do total de 81 senadores. Cássio Nunes é a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro para assumir uma vaga no STF. É com você, Lacombe. Obrigado, Renata. E o tema do programa hoje é conservadorismo, e a base eleitoral do presidente Bolsonaro, que é quase toda conservadora, ela não gostou nada dessa indicação. Vou aproveitar então o Bruno Garchagen e o Kaique Nani com a gente aqui. Bom, chance de ser recusado o nome do Cássio Nunes Marques é quase zero, né? E como é que fica o apoio do eleitorado? Você acha que o presidente Bolsonaro perde parte desse apoio? Provavelmente vai acontecer o que aconteceu com a nomeação do procurador, né? Do Aras. Vai haver aquela reação instantânea até o momento em que o homem é escolhido, o nome é escolhido e as coisas se ajeitam, assim, porque não tem o que fazer. Eu duvido que essa indicação vá fazer com que o presidente perca a sua base como um todo. O que pode acontecer é que uma parcela, talvez minoritária dessa base, abandone de vez. E aí é uma sucessão de problemas que foram criados ou por indicações do Bolsonaro, ou por declarações que ele fez, ou por decisões que ele tomou, né? Então essa base, que era, vamos considerar o número 100%, ela vai se fragmentando ao longo desse mandato. E a grande dúvida é, desse 100%, o que restará ao fim desse mandato, né? Mas a posição reativa, eu acho que é natural, ela é bem-vinda, isso independente de quem esteja no governo, por parte dessa base, porque faz com que o presidente ou qualquer outro político seja pressionado e orientado com base naquilo que ele prometeu para essa base. Mas, de qualquer forma, eu não acredito que vai passar a indicação, né? Todo o trabalho político já foi feito nos bastidores para que a ratificação pelo Senado seja apenas um teatro para a gente ver. Mas eu não acredito que isso vá, de fato, fazer com que o presidente perca a maior parte do seu apoio. Kaique, é um risco calculado a indicação do Nunes Marques, então? É muito provável. Pelo seguinte, primeiro, o chefe do Executivo precisa acomodar o choque de placas tectônicas, né? Então, nesse momento, o presidente fez uma opção muito clara. Ele vai ter tempo de atender as demandas da sua base numa próxima indicação. Então, eu concordo com o Bruno, eu acho que é improvável que essa base venha a perder uma fatia muito expressiva de modo a abalar o apoio que o presidente tem na sociedade. Ele vai ter tempo ainda para atender essa demanda. Bom, nosso assunto hoje, então, é conservadorismo. Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho mais o que é conservadorismo, a sua origem, o que defende. 12h03, horário de Brasília. Neste momento, o desembargador Cássio Nunes Marques está falando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, passando pela sabatina, ele que foi indicado ao cargo de ministro do STF. Vamos ouvir apenas um trechinho. No momento atual, dentro desse guarda-chuva de normas cogentes, isso não é possível. O próprio Ministério Público, na reunião, ele disse: olha, eu não sou órgão consultivo. Você precisa praticar o ato e só após a prática do ato eu vou me manifestar. Então, precisamos, eu acredito que, de normas mais claras em relação a isso, e precisamos, aí, no que me toca, de prudência,
e o circunstanciamento de cada caso quando o magistrado vier decidir. Bom, a sabatina deve durar aí o dia todo, depois tem a votação em plenário, provavelmente o nome do Nunes Marques será aprovado. Nosso assunto hoje é conservadorismo. Bruno Caíque, eu conversando uma vez com o Alexandre Garcia, falando da onda conservadora no Brasil, ele disse, não temos uma onda conservadora no Brasil, nós temos um oceano conservador. Quer dizer, o Brasil é um país conservador. Por que as vozes conservadoras ficaram caladas tanto tempo, Bruno? Bom, primeiro a gente tem que definir o que é conservadorismo, né? Porque às vezes a gente pode ter uma intuição que ela na prática não se revela e com base, obviamente, num conceito e numa prática histórica política, né? E tudo que a gente for falar a respeito de conservadorismo no Brasil, a gente tem que se basear na nossa tradição do conservadorismo brasileiro, que era uma das duas grandes forças políticas no século XIX e uma das duas grandes forças intelectuais, né, no debate político. Então, as duas grandes forças eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. Se a gente não tiver esse parâmetro, tudo que a gente falar sobre conservadorismo vai ficar um tanto descolado da nossa própria realidade. No caso da sociedade brasileira, dependendo da pergunta que você fizer, você pode ter uma percepção, que pode ser falsa ou verdadeira, de que a sociedade brasileira, na sua maioria, é conservadora ou não é conservadora. Por exemplo, geralmente se faz uma pesquisa, já foram feitas algumas, dizendo que o povo brasileiro é majoritariamente conservador porque é contra o aborto, a favor da permanência da proibição das drogas e tal, temas assim mais sociais. Mas só isso não define o conservadorismo. Isso são posições que podem mudar ao longo da história, né? Se perguntasse para um brasileiro médio se era a favor do divórcio nos anos 50, provavelmente a maioria da população diria que era contra. Hoje, provavelmente, se for fazer a mesma pergunta, a maioria será a favor do divórcio. Ou seja, já é um dado da realidade. Uma das coisas principais que caracteriza o pensamento conservador é o ceticismo em relação à política e aos políticos. Nesse sentido, há pesquisas que mostram que o brasileiro não confia nos políticos. Isso já seria um parâmetro que a gente teria para dizer, bom, a maior parte da sociedade brasileira tem essa dimensão que é fundamental ao pensamento conservador. Por outro lado, há uma contradição, porque se você perguntar para essa mesma sociedade brasileira, e essas pesquisas mostram, a sociedade como um todo, ou seja, a maioria, acha que o governo ou as instituições políticas devem ter um papel de protagonismo na vida social, política e econômica. Aquele Estado tutor, né? Pai de todos. Às vezes começa com uma ideia de Estado fornecedor ou benfeitor e, no fim das contas, cria-se uma relação de dependência e servidão e a gente começa a transferir a nossa responsabilidade individual para os políticos. E aí é uma conta que não fecha, porque ao mesmo tempo, se você pergunta para qualquer brasileiro numa conversa, ninguém confia nos políticos. Mas são essas instituições políticas que a gente pede para fornecer alguma coisa, para dar coisas, para atender os nossos anseios, e esses anseios aumentam em razão da própria demografia, mas também dos desafios que nós temos na vida em sociedade, mas a conta não fecha. Assim, essas instituições são ocupadas por esses políticos sobre os quais não depositamos qualquer tipo de confiança. Então, assim, se a gente não entende o que é o conservadorismo com uma ideia de ceticismo político, também de prudência, uma ideia que é baseada numa ordem, mas não essa ordem que está na bandeira, porque é uma ordem positivista, portanto tem um componente militarista também, mas uma ordem social baseada num equilíbrio, né? Portanto, esse equilíbrio é fundamental para a garantia da ordem. Uma ideia de liberdade concreta, não uma liberdade idealizada, uma liberdade como finalidade, mas uma liberdade como instrumento, né? Inclusive contra o poder do Estado, e a história do Estado moderno é uma história de crescimento. Também tem uma dimensão de anti-utopia, né? Quer dizer, um mundo idealizado que é construído por meia dúzia e essa meia dúzia ascende ao poder e quer impor essa visão utópica de mundo sobre uma determinada sociedade. O século XX foi repleto dessas histórias. Também tem um componente de ser antirrevolucionário ou contra-revolucionário. Acha que as mudanças sociais são bem-vindas, mas elas não podem ser impostas por meio da violência, né? Então é contra a revolução, a ruptura, né? É uma ruptura mudanças brutal. Graduais, se forem necessárias. Às vezes a mudança pode até vir mais rápida, mas ela não vem por meio de um ato de imposição. Ela é feita com base nas experiências concretas da sociedade. A mudança pode vir rápida, ou seja, a sociedade identifica que isso não é algo
positivo para a vida na sociedade. Muda-se rapidamente, isso não tem um problema, né? O conservador não é contra a mudança, ele não é um imobilista, ele é contra mudanças que desconsideram todo aquele capital histórico que foi criado. E, por fim, o conservadorismo tem mais 2 elementos, né, se eu pudesse, assim, de forma arbitrária, selecionar alguns, que restaurar coisas positivas que se perderam no passado por qualquer razão, reformar as coisas negativas que também sobreviveram até o presente e preservar as coisas positivas que resistiram ao teste do tempo. Se eu pudesse fazer uma apresentação geral acerca do pensamento conservador, seria essa. É muito interessante a sua exposição, Bruno, porque quando o presidente Bolsonaro é eleito, ele é eleito baseado nessa pauta conservadora, principalmente nos costumes que você citou no começo da sua exposição, que não necessariamente descreve um conservador ou pensamento conservador, mas toda a ideia é baseada nessa tripartição, né? Deus, pátria e família. Então, é principalmente uma ideia de uma pauta conservadora nos costumes, anti-aborto, que tem muito a religião no centro disso. E que na eleição, e aí eu passo para o Kaique, que eu sei que ele é um defensor do liberalismo, o conservadorismo, nesse sentido, na pauta dos costumes, se aliou ao liberalismo, embora Bolsonaro não seja um liberal tradicional, ele está mais para um corporativista, mas se aliou ao Paulo Guedes para ganhar a eleição. Você consegue ver essas duas coisas caminhando necessariamente juntas? O conservadorismo na pauta de costumes entendido nesses termos, nesse sentido, e o liberalismo? O conservadorismo surge do liberalismo, né? A ligação Houve uma confluência ali no final do século XIX entre liberais e conservadores, né? Antes, você tinha alguns conflitos saudáveis para a convivência democrática, né? Por exemplo, tem um parque atrás do seu apartamento, atrás do seu prédio. Os conservadores tendem a dizer o seguinte: olha, vamos conservar esse parque porque meus avós passeavam aqui toda manhã, eu quero que meus filhos também brinquem nesse parque. Os liberais podiam dizer o seguinte: olha, tem uma fábrica que quer se instalar aqui na região e a gente vai precisar ceder 30% da área desse parque. Então havia um conflito. Liberais dizendo o seguinte: olha, a gente precisa crescer, temos que gerar emprego, gerar riqueza, e conservadores dizendo: olha, temos aqui uma questão importante, esse parque faz parte da história da comunidade. Muito bem. No surgimento do socialismo, conservadores e liberais falam o seguinte: olha, que tal a gente se juntar, porque tem uma força mais importante e nociva contra a qual nós precisamos lutar. Então você tem um movimento liberal-conservador. Eventualmente, um liberal-conservador pode ser mais liberal, eventualmente pode ser mais conservador. Então, essas acomodações são normais, são naturais na vida democrática. É isso que a gente precisa entender, talvez, no Brasil, para aterrissar esse debate, tem uma certa complexidade. Ainda bem que a gente está tendo algum tempo para isso. Mas essa acomodação, eventualmente você indo mais para o liberalismo e, eventualmente, mais para o conservadorismo, é uma acomodação natural. Até porque tem essa tradição que o Bruno apontou muito bem de um Estado patrimonialista e patriarcal, né? É muito difícil implementar o liberalismo aqui no Brasil. É muito difícil porque nós passamos a acreditar que o Estado pode gerenciar a vida social, pode estabelecer regras para as empresas, estabelecer normas de convivência, não é? Então, nós temos 55 mil leis e regulações tributárias, nós temos uma lei trabalhista que é danosa para a geração de empregos, mas ainda assim, quando surge algum problema, a gente fala: olha, o Estado, o governo precisa resolver. Eu acho que o brasileiro desenvolveu com o Estado algo semelhante à síndrome de Estocolmo. O Estado nos sequestrou, confisca 40% do que nós produzimos e nós amamos o Estado. Criticamos os políticos, como o Bruno bem colocou, mas na hora que aparece algum problema, olha, não, o governo tem que resolver, não é a sociedade, não é? Quando a crença liberal olha, menos espaço para o Estado, mais espaço para a sociedade, mais espaço para os pequenos pelotões, não é? Os little platoons, que o Edmund Burke, um formulador do pensamento conservador, bem colocava. Olha, os pequenos grupos, associações de bairro, igrejas, não é? Grupos empresariais, por que não entregar para esses grupos, para a sociedade, a solução de alguns problemas? Não é? Por que a gente tem que contar com o Estado para tudo? Silvio, antes da sua pergunta, tem um tweet de um espectador, uma espectadora, Flávia Gracindo. O melhor programa, palmas para o Opinião no Ar. Está aí uma foto do Silvio, minha e do Bruno. Muito bem, obrigado, Flávia. Olha só,
pegando um pouco aqui da esteira do que vocês dois colocaram, o Kaique, quando ele aponta os movimentos da própria sociedade, o Bruno, quando ele aponta o descontentamento da nossa sociedade com a classe política, isso ficou muito claro, muito latente, desde os movimentos ali que foram para a rua na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, até a pauta que foi se estendendo e movimentos que surgiram a partir daí, mas a impressão que fica é que há uma lacuna do ponto de vista do nosso sistema partidário que represente esses movimentos conservadores, Bruno, Kaique. Por exemplo, antigamente, aquilo que mais chegava perto, mais se aproximava dessa pauta conservadora era o DEM, o Democratas, né? Que é egresso do antigo PFL. Mas hoje é um partido que tem como seus expoentes figuras absolutamente impopulares, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e agora esse sujeito aí que foi, inclusive, pego com dinheiro na cueca, que também é do Democratas, né? Então, a minha pergunta para vocês aí, ô Bruno, começando por você, existe hoje algum partido, alguma agremiação, uma legenda que se aproxime dessa pauta conservadora? O próprio PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, não me parece ser esse partido. Ele tem dificuldade com o Aliança Brasil, que ele tentou criar. A gente tem hoje um partido que represente o movimento conservador? Não. Não tem. E tem dificuldade em criar também esse partido, né? Porque o presidente Bolsonaro não conseguiu, tá sem partido. Bom, aí eu preciso discutir se o presidente Bolsonaro é ou não conservador, eu acho que não é. É uma pergunta interessante. O ponto é o seguinte, a sociedade brasileira em termos de política estava completamente adormecida durante décadas. O nosso envolvimento, né, em termos quantitativos, começa há poucos anos. O ano base que se tem usado para dizer que o brasileiro começa a se envolver pela política ou tem esse interesse despertado é 2013, por conta daquelas manifestações de rua. Vamos considerar, então, esse ano de forma arbitrária, assim, como sendo esse ano. Então, um monte de gente começa a descobrir, enfim, que existe a política, né? Embora todo mundo já não gostasse de político, mas descobre uma coisa muito importante, que é preciso se envolver. Se não se envolver, vai continuar reclamando a respeito das mesmas coisas. E aí esse interesse faz com que essas pessoas comecem a procurar informações. E aí já tem um trabalho sendo feito de alguns anos, por vários institutos liberais ou conservadores ou indivíduos, que começa a apresentar outras ideias que não estavam ali no debate para essas pessoas, nem na imprensa, nem no dia a dia. E esse momento, então, de descoberta, que ainda, enfim, está acontecendo, começa a produzir algumas mudanças políticas, e essas mudanças políticas, elas nem sempre estão de acordo com aquilo que a sociedade quer imediatamente. Que é um outro problema nosso. A gente descobre um problema, a gente já quer resolver problemas sociais, né? Um problema individual dá para resolver rápido. Mas a nossa cultura brasileira, a cultura política sobretudo, a gente descobriu um problema que já existia, só que a gente ignorava, e a gente quer que esse problema seja resolvido em 1 ano, 2 anos. E não é assim. Uma tradição política já está estabelecida, que é patrimonialista, que é intervencionista, que fomenta essa dependência, porque para o político dizer para o eleitor, né, não diretamente, mas que ele é dependente do Estado, é importante porque ele vai ter sempre uma moeda de troca. Ele vai garantir a sua eleição, a sua reeleição. Para quem depende do Estado, por qualquer razão que seja, esse discurso conforta. E o fato de nunca ser realizada aquela promessa faz com que isso seja um estado permanente, né, de envolvimento na política. A gente está quebrando isso nesse momento. Aí, voltando ao ponto, Silvio, depois de fazer essa contextualização, eu acho que o caminho que nós estamos tomando é para que, no futuro, sei lá se vai ser breve, médio prazo ou longo prazo, a gente restaure os partidos liberal e conservador com base naquela tradição que nós tivemos. Hoje, infelizmente, a gente não tem. Então, o movimento conservadorista no Brasil não é organizado nesse momento? Eu acho que não há movimento. Não há movimento. Eu acho que o que existe são pessoas interessadas, pessoas que têm feito um trabalho. Eu, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tenho feito esse trabalho que é sobretudo pedagógico, mostrar o que é, com base na nossa tradição brasileira. E criei um curso também para tratar desse assunto. Mas movimento não existe, porque movimento pressupõe algo organizado, que a gente tenha um monte de gente interessada
em liberalismo, conservadorismo e outras ideias, mas isso não está organizado nem do ponto de vista social e não tem representação política na política formal. Eu passo a palavra para o Silvio Navarro. Silvio. Vamos lá, vamos colocar então aqui mais uma questão para o Kaique, para o Bruno debater. O Bruno até citou um ponto dizendo que talvez o presidente Jair Bolsonaro não seja um conservador, mas pelo menos na minha opinião é o governo mais conservador desde a época do regime militar, desde a redemocratização. Você tem uma ministra como a ministra Damares Alves, que é uma ministra que tem uma pauta mais conservadora, você tem uma série de militares formando esse governo, apesar de existir uma discussão de que ala são esses militares, mas você tem um governo de alguma forma conservador. E também o governo com uma agenda liberal na área econômica jamais vista. Principalmente se a gente pegar os últimos governos que eram governos socialistas, comunistas. Não sei, quero te ouvir, Kaique, vamos lá. Bom, ponto 1, a questão é nós definirmos o que é ser conservador. Na chave que o Bruno colocou, o conservador é aquele que reprova revoluções, concorda com mudanças pontuais, observa a tradição. O conservador ele tem, primeiro, uma grande humildade, porque ele olha para trás, olha para o passado e fala, olha, existem tradições importantes que talvez devamos observá-las. Né? Então, o conservador ele olha para o conhecimento estocado da sociedade, para a história, e considera esse conhecimento mais importante do que planos, métodos, programas estabelecidos por 5 pessoas numa sala. Então, o conservador ele observa e respeita o conhecimento estocado da sociedade, né? E tem uma grande humildade na hora de olhar para as suas tradições. Então, esse é um traço importante. Agora, de fato, no tópico liberal, concordo integralmente, né? É a agenda mais liberal que o país já teve. Se ela conseguirá ser posta em prática, é a grande dúvida, porque nós temos uma tradição patrimonialista. Nós temos ainda uma visão de que liberalismo é um modelo que não permite o cuidado dos mais desfavorecidos, não é? Quando, na verdade, se a gente olhar para Margaret Thatcher, o grande demônio capitalista para a esquerda, né? A Thatcher, seguindo as formulações do Hayek, que era conselheiro dela, ela deixava muito claro, olha, a sociedade, ela queria dizer também o Estado, né, deve cuidar das viúvas, dos órfãos, das crianças em geral e daqueles que temporariamente não possam produzir. Então, quem falou isso foi o demônio capitalista, de acordo com a visão da esquerda, né? Então, esse cuidado, o mercado, na verdade, é muito mais empático do que o Estado. O mercado, na hora de colocar nas lojas um produto, precisa gerar empatia, né? Ele tem que atender as demandas do consumidor, ele tem que entender aquelas demandas e chegar junto, né? Atender com presteza. Então, há uma série de valores virtuosos que o mercado carrega. A gente não enxerga isso, a gente enxerga o mercado como algo nocivo, necessário, mas nocivo. A gente tem uma pergunta de um espectador ou um espectador do Opinião no Ar, Diego Muniz. O que acham do movimento libertário? Eu sempre falo isso, meus filhos são famosos entre os libertários, porque eu tenho 2 filhos libertários. Quando ele diz que as regras da sociedade devem ser voluntárias e não impostas, seria essa a forma mais ética de conviver em sociedade? Valer a lei internacional em âmbito do cidadão comum e sua propriedade? Quem quer responder, Kaique ou Bruno? Bom, posso começar respondendo. Assim, eu acompanho o movimento libertário desde o início, ali em 2018, quando começa a se organizar. Né? Eu não entendi muito bem a pergunta, porque as regras da sociedade, elas são voluntárias, né? Elas podem ser impostas dentro da família e tal. Assim, regras impostas por político, por legislação e tal, aí depende da regra, porque assim, o Código Penal está cheio de regra que impor à sociedade alguma coisa, mas é para impedir crimes. O libertário ele é contra o Estado, né, de um modo geral. Ele não quer um Estado mínimo. Né? Se for um libertário anarcapitalista, ele não quer Estado mesmo. Mas se for um libertário minarquista que defende o Estado mínimo, aí ele aceita algum grau de intervenção. A gente tem uma questão em voga aí, né, que é se a obrigatoriedade ou não de usar vacina, né? Voto, tem um... Por exemplo, nós somos o país do intervencionismo, a gente pode ficar, serviço militar, a gente pode ficar aqui
até o fim do ano discutindo essas coisas. A própria discussão sobre o STF. Por que é o presidente da República que tem que escolher o ministro? Não tem separação entre os poderes? É claro, quando um ministro é escolhido, ele fica livre, porque tem o cargo vitalício, né, pelo menos até a aposentadoria forçada, mas por que tem isso? Então, o Silvio mencionou o problema partidário e eleitoral no Brasil. Né? Você tem essa bagunça de partidos, né? Continua tendo, 2020 a gente continua tendo caciques com força para criar um partido da noite para o dia, mesmo com as regras restritivas que foram criadas. Por que não tem candidatura avulsa, já que os partidos são uma bagunça? Né? O sistema eleitoral. O sistema eleitoral é inacreditável. Quer dizer, nós temos uma situação completamente disfuncional. Né? E a gente finge que a coisa funciona. Então, no fundo, assim, nós somos enganados e fingimos que somos. Voto distrital é o melhor sistema para você estar perto daquele que você escolhe e o escolhido sentir ali aquela pressão mais de perto. Assim, a representação de fato existe. Então, assim, você tem um sistema eleitoral problemático, você tem um sistema partidário problemático. Sim, existe uma resposta única? Não, são várias respostas para resolver cada um desses problemas. Bruno, posso voltar uma pergunta anterior, que eu acho que ficou uma bola quicando aí sem resposta? Você disse que acha que o governo Bolsonaro não é conservador. Eu quero entender por que você acha que o governo não é conservador e se você concorda com a afirmação do Silvio ao dizer que é o governo mais conservador que a gente já teve por causa da ministra Damares e os militares. A gente tem que fazer uma dissociação aqui entre um governo que tem uma agenda liberal ou uma agenda conservadora e um governo que seja de fato um governo liberal, um governo conservador. A presidência do Fernando Henrique Cardoso foi um governo social-democrata clássico europeu, portanto um governo de esquerda. Usou o instrumento das privatizações, uma agenda liberal. Então o governo social-democrata usou uma agenda liberal. Em razão dessa agenda liberal, o governo social-democrata do Fernando Henrique foi um governo liberal? Não. O Fernando Henrique não era um liberal, mas adotou medidas liberais. O que eu acho que pode acontecer, o que acontece nesse governo, no ponto de vista econômico, a agenda liberal está clara, o ministro da Economia é um liberal clássico. Ponto final. Então, há essa agenda. No caso do presidente, pessoalmente, eu acho que não é vinculado a qualquer tipo de ideologia. Então, até para você enquadrá-lo seja difícil. Conservador não é, em razão desse conceito que eu apresentei com base em elementos que são, digamos assim, universais e que ligam a nossa tradição conservadora brasileira a tradições britânica e americana, que são as três tradições que eu conheço, que eu estudo. Né? Pode ser que haja uma agenda ou parte de uma agenda conservadora nesse governo? Pode. Mas, assim, uma mesa não é uma cadeira porque ambos têm quatro Mas então pés. há uma confusão, né? Porque quando ele adota esse lema de Deus, pátria e família e defende... Sim, mas esse Deus, pátria e família não é um lema conservador. Não, exatamente. Então eu acho que a confusão... E é preciso fazer outra Foi dissociação. muito interessante você fazer essa distinção, porque eu acho que há uma confusão de como esses valores seriam valores conservadores. Mas eu acho que essa confusão ela é fruto disso que eu falei, desse processo de maturidade e conhecimento político. Eu acho que daqui a alguns anos essas coisas vão estar bem estabelecidas e esses conceitos vão estar aí, serão moeda corrente. Né? Mas, por enquanto, como há um processo de descoberta, muita gente confunde uma mesa com a cadeira pelo fato de terem quatro pés. Né? E tem uma coisa que é preciso dissociar também. O conservadorismo é uma posição política. Por conta de tudo isso que eu expliquei, às vezes o conservadorismo é sobreposto ou entrelaçado a uma visão religiosa. Quer dizer, um católico não precisa de uma posição política conservadora ou liberal para ter uma posição política ou liberal, ou econômica, digamos assim, né? Melhor dizendo, uma posição política ou uma posição econômica. Porque nas encíclicas dos papas está ali a visão política e a visão econômica do catolicismo. A religião protestante também. E às vezes se coloca essas duas coisas e tal, mas também não é novidade na história, né? Essa coisa da pátria, não sei o quê, isso no início da República, né, os golpistas, militares, positivistas e republicanos usaram esse tipo de argumento para destruir todo o capital de experiência que foi criado durante a monarquia. Né? Aliás, uma coisa importante, 15 de novembro de 1889 não foi proclamação da República, foi um golpe militar tal qual os outros que nós tivemos na nossa história. O conservador, aí o Bruno depois pode me confirmar, ele não acredita em utopias, ele trabalha com o mundo real, e aí passando a palavra para o Kaique, se a gente olhar o mundo real, não o mundo imaginário, eu pessoalmente não vejo outro caminho economicamente para nenhum país que não seja o caminho liberal.
né? Esse Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, esse Estado enorme, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo, ao que me consta, em época nenhuma. Né? Existe outro caminho ou temos que seguir realmente a pauta liberal? Para gerar prosperidade, não existe outro caminho. Isso a história comprova, as experiências que foram dirigidas numa outra direção, elas também comprovam que gera prosperidade e reduzir desigualdade, inclusive. Né? Nós temos dentro do mundo democrático uma importante experiência progressista. O estado da Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É um estado governado há décadas por democratas. Desde 92. Né? Exatamente, pelo Partido Democrata. A Califórnia tem 12% da população do país e 41% da população de sem teto. 15 mil empresas deixaram o estado em razão do excesso de regulações. Aliás, falando da Revista Oeste, né, que você dirige, a Ana Paula Henkel fez uma maravilhosa matéria sobre esse assunto, ela que mora na Califórnia. Precisamente. A Ana Paula fez uma radiografia espetacular numa das reportagens que ela fez para a Revista Oeste. Está lá disponível, revistaoeste.com. Essa experiência do Partido Democrata, que é uma experiência progressista, ela ilustra precisamente o que são políticas progressistas colocadas em prática dentro do regime democrático. Não estou comparando com Venezuela, não é? Ou com regimes ultra-autoritários como Coreia do Norte, nada disso. Estou falando de políticas progressistas num país democrático. A gente tem no Brasil também o resultado do que políticas progressistas produziram. Nós temos uma Constituição, por exemplo, que trava 96% do nosso orçamento ao dirigir verbas. Na verdade, o governo ele governa 4% do orçamento. A Constituição ela inviabiliza a gestão e a modernização do Estado. De novo, é uma Constituição de origem progressista. É muito provável que se tivéssemos tido a sorte de uma Constituição não em 1988, mas em 1989, depois da queda do Muro de Berlim, talvez tivesse sido uma Constituição um pouco diferente. Porque ela foi feita olhando para trás, né? Olhando para trás. Agora, Kaique, foram essas políticas progressistas também, por outro lado, como renda cidadã e uma série de programas feitos pelo governo para preservar, conservar empregos que permitiram que a gente fizesse essa travessia, não só a gente, mas o resto do mundo durante a crise. São políticas por renda cidadã, que na verdade é o auxílio emergencial que o Bolsonaro quer continuar como renda cidadã, está tentando arranjar, está tentando financiar o programa, são políticas congressistas. Por outro lado, isso não funciona num país extremamente desigual, em que há injustiça social como o Brasil? Aí tem um ruído importante. Primeiro, não são políticas progressistas. Né? Quando o Bolsa Família foi criado, lá atrás, a economista-chefe do PT, a Maria da Conceição Tavares, ela queria criar um voucher, não é, para as pessoas receberem, para os necessitados receberem aquele voucher e trocar num mercadinho, na venda da esquina, por alimentos. Porque o temor era que o seguinte, olha, de novo, a mentalidade progressista. As pessoas vão pegar o dinheiro e vão gastar com cachaça, não vão comprar alimentos. Né? Então, queria a Maria da Conceição Tavares criar o tal do voucher. E os economistas do PT. Né? Quem fez a observação lá, olha, gente, isso não vai dar certo, melhor dar dinheiro na mão do povo, foi o Marcos Lisboa e alguns outros liberais que faziam parte da equipe. Por qual razão? Política de renda mínima é uma recomendação do Banco Mundial e do FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, são políticas recomendadas, inclusive, por grandes liberais. Mas não foram defendidas arduamente pelo Paulo Guedes, né? Ele queria dar um voucher ali de R$200. Isso foi aumentado depois por Congresso e se tornou e se provou muito eficaz em certificar que a gente tivesse uma recessão menor do que a projetada. Mas, de novo, governar é gerenciar esse choque de placas tectônicas. O Paulo Guedes também está olhando para o déficit fiscal, que tem tudo a ver com o futuro do país. Para onde vamos? Né? Vamos gerar inflação? Inflação, a gente sabe, inflação pesa mais no bolso do pobre do que no bolso de quem pode aplicar e ganhar com a renda fixa, com a taxa Selic. Né? Então, a discussão do valor é uma discussão momentosa, da pauta em questão. Então, você é a favor da ampliação de um programa social para o pós-crise? Eu não sei. Eu acho que um conservador também precisa ter humildade e dizer o seguinte, olha, eu não preciso ter opinião para tudo. Conceitualmente, talvez, se fechar a conta, é possível pensar no incremento do Bolsa Família, por exemplo, conceitualmente. Mas, de novo, a política que pode realmente favorecer
o desfavorecido, ajudar o pobre hoje, é uma política de geração de emprego, de menos tributação para as empresas, do Estado que não fique no cangote do empreendedor e permita que o empreendedor gere riqueza e prosperidade. E o Kaique citou Margaret Thatcher, eu cito outro terror da esquerda, Ronald Reagan, que dizia que o sucesso de um programa social não é medido pela quantidade de pessoas que são absorvidas por esse programa, mas sim pela quantidade de pessoas que deixam este programa. A gente lembra, o Silvio falou disso outro dia, Dilma Rousseff comemorando, né, o aumento dos beneficiários do Bolsa Família. A gente retoma daqui a pouquinho a conversa em 15 segundos. Já pensou em movimentar o seu dinheiro sem complicação? Você pode pagar, receber, transferir, tudo grátis pelo celular. QPay é prático, rápido, seguro. QPay é pra você, é pra todos. Aponte agora seu celular pro QR Code e baixe o aplicativo. Silvio Navarro tem a palavra agora, 12h39. Vamos lá, Silvio. É o papo fora do ar também, É né? o papo Que fora do ar continua. também. Não, eu queria voltar aqui então no tema da Constituição. O Kaique, eu sei que ele domina o tema, falou um pouco e também queria ouvir o Bruno, porque a gente tem ali a terceira carta mais extensa do planeta Terra, com mais de 100 remendos ou emendas, podem se chamar como quiser, que passam pelo Congresso Nacional. E há algumas frentes hoje de discussão. Por exemplo, o professor Modesto Carvalhosa, que vai lançar um livro agora em novembro, defende talvez começar uma Constituição do zero, né? Joga fora tudo que a gente tem aí e vamos começar uma carta do zero. Já, por exemplo, a Janaína Pascoal, deputada estadual, jurista, muito conhecida, diz que não. Vamos trabalhar com o que a gente tem aí, porque o que pode vir pode ser ainda pior. Queria te ouvir então, Bruno, e o próprio Kaique, qual é a tua opinião sobre essa necessidade ou não de reformulação da nossa Constituição? Essa discussão, a gente vai preferir o diabo que a gente conhece ou o diabo que a gente não conhece. A Constituição tem vários problemas e um deles é o fato de ser a sétima, num período histórico muito curto. A nossa primeira Constituição data de 1824 e, portanto, a Constituição do Império, essa de 1988, é a sexta do período do Brasil republicano. Então, quando você pega um período histórico tão curto, né, entre 1891 a 1988, no intervalo dessas seis constituições, há algo errado com um país que precisa de 6 constituições num período histórico tão breve. Essa é a primeira discussão. A segunda é o problema histórico. Essa Constituição atual, ela foi criada no rescaldo de várias coisas, de várias transformações no Brasil e no mundo. Uma delas, o fim do regime militar no Brasil em 1985. O que se quis, por conta dessa experiência autoritária entre 64 e 85, foi colocar na Constituição tudo aquilo que poderia ter sido colocado, com uma ideia que para mim é muito estranha, tentando impedir que uma experiência autoritária nova ressurgisse, ou seja, a Constituição seria esse instrumento para evitar uma nova tentação autoritária. Assim, em qual período da história que um governo autoritário ou que um golpe autoritário respeitou a Constituição? A primeira coisa que fez foi mudar a Constituição. Né? E no caso do Brasil tem uma coisa muito curiosa, que os ditadores quiseram ter uma Constituição para si, né? Que é uma visão legalista que nós temos ainda hoje, né? E isso não está só no âmbito da política. Nós, no Brasil, temos essa mentalidade que a lei resolve as coisas. E se nós temos um problema constitucional, uma Constituição muito extensa, que poderia ser reduzida a princípios gerais, né? Aquela proteção da liberdade, da vida, etc., etc., não definir valor do salário mínimo, não conceder privilégio para a OAB, enfim, é uma Constituição muito esquisita, né? Agora a pergunta é, mudar. Aí você depende de quem serão os membros da Assembleia Constituinte que vai fazer uma nova Constituição, vai fazer a mudança. E aí a gente já cai num problema do pragmatismo e olhar o que a gente tem hoje, né? A gente volta à questão, é melhor lidar com o diabo que a gente conhece ou arriscar para um novo? A minha sugestão era, eliminava a Constituição, a gente vivia sem Constituição como a Inglaterra. A ideia é boa, porque a gente não vai aprender a votar tão cedo, vai ficar complicado. É uma situação difícil. Kaique, e temos também a nossa CLT, as leis trabalhistas brasileiras, que atrapalham um bocado a geração de emprego também. Era hora também de dar uma olhada nisso. Já tivemos algumas reformas, mas seria bom dar uma enxugada boa nela, né? É verdade, é verdade. Tornar um ambiente mais livre é muito mais produtivo do que encher de regulação, né? A nossa CLT, ela produz
encargos da ordem de quase 80%. Então, se o empreendedor vai pagar R$1.000, o empregado está custando R$1.800. Né? E a gente vê, olha, se a ausência de leis trabalhistas fosse dano ao mercado de trabalho, os Estados Unidos não seriam a potência que são e as pessoas, em busca de oportunidades, não adorariam ter um passaporte azul para ir para os Estados Unidos, né? Então, a lei trabalhista é mais um câncer do Estado regulando detalhes da nossa vida e a atividade empresarial e impedindo a geração de riqueza. Então, seria uma medida importante para o país retomar a geração de emprego, poder gerar prosperidade, poder gerar riqueza. Ver como é que os Estados Unidos estão recuperando os empregos lá, porque lá é muito fácil. Você demite fácil, você contrata também muito fácil. Claro, permitir que o indivíduo negocie com o seu empregador. Eu, conversando com um professor da USP, aposentado, que tem aposentadoria com salário integral, ele dizia, mas olha, é uma relação assimétrica do trabalhador com o seu patrão, com o seu empregador. O Estado precisa entrar no meio de campo para tornar essa relação menos assimétrica. Por isso faz sentido a lei trabalhista. A questão é o quanto eu estou pagando para o Estado para gerenciar essa relação. Então é mais barato que eu negocie com o meu patrão. E vamos direto para a redação do Rede TV News. O presidente Bolsonaro disse que não vai comprar doses da vacina produzida por uma farmacêutica chinesa em parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. Quem tem as informações é a Joyce Mafezoli. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos. O presidente fez a afirmação na página dele no Facebook. Ele publicou que não se justifica um aporte bilionário num medicamento que não passou a fase de testagem e que o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Hoje, o Ministério da Saúde negou que houve um acordo de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Para o secretário executivo Elcio Franco, o encontro de ontem foi apenas um protocolo de intenção, sem caráter vinculante. O governador de São Paulo, João Dória, declarou que a guerra é contra o vírus e não na política. E esta manhã, Lacombe, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço ligado ao senador Fernando Collor, em São Paulo. A operação investiga um esquema que envolvia o pagamento de propina para a liberação de licenças ambientais no IBAMA, no Paraná. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde a todos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu convido já de antemão Kaique e Bruno a voltarem ao programa. Agradeço Kaique Nani, diretor de redação da Revista Oeste. Assinem a Revista Oeste, é muito boa. Bruno Garchagen, os livros maravilhosos. Comprem os livros do Bruno, recomendo também. Silvio, Amanda, obrigado. Pessoal, a gente volta amanhã. Valeu. Amanhã.